Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, evidentemente, torcedores em especial do Fortaleza e também do Corinthians, né? Neste vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre essas questões que envolvem este jogo do Corinthians contra Fortaleza, evidentemente, porque o jogo vai acontecer na Neoquímica Arena, né? A cancha, né, do Corinthians, do Timão. É um jogo que desperta, sobretudo no torcedor do Leão do PC neste momento, uma série de questões. O Corinthians hoje é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, portanto, uma posição atrás justamente do Fortaleza. O Corinthians está com 44 pontos, a 4 pontos do Fortaleza, e se o Timão vencer, ficaria a um ponto, apenas a um ponto do Leão do PC. Evidentemente que temos muito campeonato pela frente, a gente precisa também considerar que o próprio Red Bull Bragantino, que hoje é o quarto colocado, que está à frente do Fortaleza com o jogo com um ponto a mais, tem neste momento também um jogo a mais do que a equipe do Fortaleza, ou seja, o Leão pode perfeitamente retomar a quarta posição. O Leão pode, a depender, por exemplo, dos vacilos de Palmeiras e Flamengo, até subir um pouco mais na tabela. Não acredito muito, neste momento, nos vacilos do Palmeiras, né? Mas o fato é que o torcedor fica pensando, bom, se o Corinthians consegue vencer o Leão do PC, uma pressão muito forte pode ser colocada sobre a equipe, né? E aí, nesse caso, a vaga, a Libertadores, naturalmente a fase de grupos da Libertadores, ficaria em risco, né? Sob muito risco, né? Mas o Fortaleza tem condição de vencer o Corinthians na Neoquímica Arena? Quem é o favorito para esse confronto? Que vai contar realmente com o público, com lotação máxima no estádio do Corinthians. A torcida corintiana é, de fato, realmente um jogador a mais, não tem como não reconhecer isso. Eu diria para vocês, inclusive, que nessa partida contra a Chapecoense, não fosse pela torcida do Corinthians, acredito que não daria certo. Se fosse um torcedor ali mais, não diria exigente, o torcedor tem direito a ser exigente, o do Corinthians também é exigente, mas a torcida do Corinthians tem essa facilidade de continuar a apoiar muito a sua equipe, né? Nos momentos difíceis, né? A tal da fidelidade, né? Que faz da torcida corintiana, não é à toa que é chamada de fiel, é uma das mais fiéis, sim, né, do futebol, eu diria para você, mundial, né? E nesse jogo contra a Chape, não fosse para essa torcida, eu acredito que a equipe não conseguiria vencer, né? Quando a gente olha para o jogo que o Corinthians praticou contra a Chapecoense, podemos entender que o Fortaleza tem sim condição de vencer, mesmo na Neoquímica Arena. É claro que é um jogo complicado para as duas equipes, é um jogo em que o Corinthians hoje também se notabiliza como outras equipes no futebol no Brasil em virtude de ter um elenco muito bom, e este elenco pode responder dentro de campo pela ausência de aspectos táticos que consigam construir uma vitória da equipe. Ou seja, os jogadores do Corinthians são de tal forma acima da média, né, que eles podem perfeitamente conseguir uma vitória, conseguir fazer uma jogada ali brilhante e que vai redundar no gol, em 2 gols, enfim, a equipe conseguir uma vitória, ainda que não jogue bem, né? E contra a Chapecoense foi mais ou menos isso que aconteceu. Deixando claro, o primeiro tempo do Corinthians foi taticamente horroroso, dos piores possíveis. O segundo tempo a equipe já ganha um pouco de arranjo tático, né? Sobretudo com a mudança que na ocasião fez o Silvinho, tirando o Gabriel, né? E aí colocando o Gustavo Mosquito para jogar. O Gustavo Mosquito, é um absurdo esse jogador ser reserva do Corinthians quando o Willian não pode jogar. Ele deveria ser o titular do Timão quando o Willian não joga, né? No entanto, o Silvinho parece que tem um problema ali, né? Ao mesmo tempo que ele gosta de um jogo acelerado, ao mesmo tempo que ele gosta de pensar esse futebol do Corinthians, sobretudo pelos lados do campo, ele deixa o Mosquito no banco, o que é incompreensível. E a prova, inclusive, de que a escalação muito equivocada contra a Chapecoense ocorreu é justamente o fato de que ele tira o Gabriel no começo do segundo tempo, e aí entra com o Mosquito, né? Recua ali o Duqueiroz para a posição de volante, a equipe passa a ter um trabalho ali mais por dentro, isso mexe com todo o posicionamento de todos os jogadores, com o Gabriel Pereira, até mesmo com o Renato Augusto, todo mundo acaba tendo ali o seu posicionamento sendo modificado com essa alteração tática, que era uma coisa óbvia que ele deveria ter feito, que não precisava ter feito caso ele tivesse entrado, por exemplo, com o Cantilho no começo do jogo, né? Mas o Silvio é um técnico realmente muito limitado do ponto de vista de pensar o jogo do ponto de vista ofensivo, o jogo mais construtivo. Ele é um técnico bastante conservador, muito preocupado com os aspectos defensivos, e mesmo diante de uma Chapecoense que teve uma vitória até agora no campeonato, o Silvinho entra com 2 volantes, né? Uns não cumprindo necessariamente o papel de volante, mas o outro era um volante de fato ali. No caso, o Gabriel, que infelizmente não tem conseguido entregar há um bom tempo, e é inexplicável a presença desse jogador ainda na equipe titular do Corinthians, né? No segundo tempo, o Corinthians melhora, portanto, mas mesmo no segundo tempo a gente teve ali
a gente se deu conta de que o Corinthians teve problemas táticos também, né? Então, esse jogo é pensado para acontecer, sobretudo nos lados, mas a gente percebe que o perfil do elenco do Corinthians pede jogo por dentro, né? Pede um jogo sendo construído por dentro, gente. Então, só que o técnico parece que é mais um que gosta do jogo do contragolpe, de preferência, do jogo acelerado, do jogo pelos lados do campo, e curiosamente o Corinthians consegue ali a fazer o gol justamente num trabalho feito ali por dentro, não pelo lado do campo necessariamente. Ou seja, até mesmo em relação a isso, o técnico do Corinthians está desconectado. Quando a gente olha para as críticas dos torcedores do Timão ao técnico Silvinho, a gente percebe que muita gente sim critica o técnico, mas tem muita gente que gosta dele, muita gente que acha que está tudo bem, né? Que não tem problema nenhum, não. Demitir o técnico agora para quê? Seria um absurdo. Na minha opinião, seria mesmo demitir o técnico neste momento. Se eu considero que o Corinthians precisa de um técnico, que para mim o Silvinho não é técnico para o Corinthians, o Silvinho é uma aposta. O Corinthians não pode treinar um técnico para que ele vire um treinador de futebol, isso é um absurdo. O Corinthians não pode ficar bancando esse tipo de coisa. Não tem cabimento. O fato de ele ser amiguinho do Duílio Monteiro Alves não dá ao Duílio o direito de fazer isso com o Corinthians. Então eu acho que o Corinthians precisa buscar um técnico, sim. Há ótimas opções no mercado, tanto sul-americano como também europeu, em condição, inclusive, de não cobrar um salário tão alto assim para chegar no Corinthians, né? Então, mas aí eu acho que é no começo da temporada, não neste momento do campeonato. Neste momento, infelizmente ou felizmente, tem que ficar com o Silvinho, não tem muito jeito. Até porque quando ele não consegue resolver os jogadores, quando ele não atrapalha, os jogadores conseguem ali apresentar soluções interessantes. Contra essa equipe que o Fortaleza vai jogar, vai ter condição de vencer essa equipe do Corinthians? Quando a gente olha para o jogo feito contra a Chapecoense, a própria escalação do Gabriel mostrou ali o medo, né, do Silvinho em relação ao adversário, né? Em tese, ele teria muito mais medo do Fortaleza em relação ao que teve da equipe da Chapecoense. Contudo, há sempre pressões sendo exercidas no ambiente, uma delas, na verdade, mesmo para esse técnico que não reconhece erros também, que não reconhece enfim, há uma pressão exercida que é pelo desempenho do Gabriel. Então, isso mostra que provavelmente o Coutinho deve voltar a campo, deve jogar essa partida, e acho que se ele entrar mesmo para o jogo, vai reforçar bastante esse Corinthians, inclusive na criação de jogo pelo corredor central. Ele consegue, por exemplo, acionar muito o jogo a partir dos seus passes médios e longos, tal, às vezes até curto também, a sua movimentação, que é um jogador muito diferenciado. É um absurdo ele ser banco, por exemplo, o Gabriel. Não tem o menor sentido um negócio desse, só mesmo na cabeça do Silvinho que isso pode acontecer. Mas a questão que a gente viu, por exemplo, contra a Chapecoense, um Corinthians trabalhando muito ali no setor de ataque. O Corinthians teve 80% de posse de bola, chegou a ter, em vários momentos da partida, mais de 80%, chegou a ter 86%. Gente, para e pensa isso. 86% de posse de bola, teve muitas finalizações, a maior parte delas foi para fora, e isso mostra, de novo, que o Corinthians também é um time que, quando tem posse de bola, tem a posse de bola, mas isso não se materializa dentro de campo por uma ideia. Não é uma posse de bola por ideia, é uma posse de bola potencializada pelas circunstâncias do jogo, e também pelo perfil do próprio elenco corintiano, né? Então, quando isso acontece, quando a gente percebe que o time tem posse de bola, mas isso não é treinado necessariamente, a gente se dá conta de que essa equipe ela tem uma tendência a deixar muito mais espaços para o seu adversário. Ora, o Fortaleza é uma equipe perita em usar e abusar justamente desses espaços deixados em campo pelos seus adversários. Então, acho que nesse sentido, o Corinthians pode correr riscos contra o Fortaleza, e o Fortaleza pode ter um risco, nesse caso positivo para o Leão, de vencer sim, de conseguir fazer gols e vencer essa partida, mesmo na Neoquímica Arena. Mas para isso a gente tem, por exemplo, a escalação do Corinthians deve ter, na minha opinião, somente essa modificação, a presença ali do Gabriel saindo para a entrada do Cantinho, é o que eu imagino que deva acontecer. E no Fortaleza a coisa é mais complicada, porque a equipe está ainda sendo vítima de muitas faltas, muitas ausências de jogadores-chave. O Pikachu, de novo, não irá para a partida, né? Evidentemente que ainda está lesionado. Lucas Crispim, a mesma coisa. O Fortaleza perde os seus dois grandes alicerces pelo lado do campo, né? Então, ao mesmo tempo que o Corinthians ataca muito pelo lado, o Corinthians também deixa muita brecha justamente pelo lado do campo, porque esses jogadores tendem a sair. O Fagner é um jogador que tem construído muito, jogou muito bem na última partida, mas também há muitos espaços sendo cedidos ali por aquele setor, pelo Fagner. Só que o Fortaleza tem problemas justamente aí. Quais são os jogadores que o Leão vai levar para esse tipo de jogo, para atuar no lado do campo, né? O Fortaleza vai, evidentemente, com muitos desfalques, ainda mais do que teve na partida anterior. Não vai jogar com o Tite, por exemplo. Deve ser montada ali a defesa, evidentemente, com o Benevenuto e o Tinga, né? O outro zagueiro pode ser qualquer um, pode ser, por exemplo, o Daniel Guedes, ele pode entrar naquela posição, pode ser o João Paulo, aí pegaria um jogador do Sub-23. Ele pode colocar, por exemplo, o Jackson também, que eu acho que seria uma temeridade. Mas, enfim, ele pode entrar com algum desses jogadores, ele pode também recuar
recuar um outro jogador ali. O problema é que não dá nem para fazer esse tipo de coisa. Ele não pode, por exemplo, colocar o Ederson ali no lado do campo, porque o Ederson está suspenso e também não poderia jogar. Ele não pode colocar o Ederson também na zaga, porque o Ederson ele também não pode jogar e não vai jogar contra a equipe do Timão. Né? Então, quem que vai para aquele setor? Ele pode também colocar o Bruno Melo ali, mas ele perderia justamente aquele jogador que, para mim, ele deve pensar como o ala dessa partida, que é o Bruno Melo, que para mim é um erro. O Bruno Melo não tem velocidade para exercer, e também qualidade, para exercer esse jogo de ala ali naquele setor. Né? Mas o Vojvoda, na cabeça do Vojvoda, ele é um jogador sim para isso. Então, eu acho que, enfim, ele poderia também recuar o Melo para justamente para a posição de zagueiro, nesse caso, colocar o Valentim De Pietri como esse ala. Né? É uma coisa que ele poderia pensar também, e acho que poderia dar certo. O Valentim De Pietri como ala, pelo setor esquerdo, poderia funcionar muito bem. É um jogador muito veloz, que também tem muito drible, claro, jogaria sobretudo ali no setor de ataque, mas o Melo, ele é um bom marcador ali pelo lado, né? Ele não é um jogador que sabe exercer aquele papel do Crispim, ele não sabe ser um ala ofensivo, mas ele consegue ser um lateral defensor, na minha opinião, até consegue ali apresentar uma certa qualidade, né? Então, poderia perfeitamente jogar ali no caso como zagueiro, o Bruno Melo, e o De Pietri nesse setor ali como ala. Poderia ser uma possibilidade para a Fortaleza também. Fortaleza deve ter, no miolo do meio de campo, ali os dois volantes, o Ronald deve jogar juntamente com o Felipe. A torcida espera que o Felipe consiga jogar, porque quando ele não joga mesmo. Quando ele joga bem, joga muito bem. Então deve ser o Ronald juntamente ali com o jogador Felipe, né? E aí do lado direito, que é um outro problema, né? O nome que mais vem à cabeça de todos é do Edinho, que não tá conseguindo jogar bem também. Né? O Henriques, que tá muito mal, poderia também ser pensado como esse cara, de repente dá certo. De repente, justamente como o Henriques consegue jogar. Apesar de que ele tem demonstrado que a velocidade não é hoje um ponto forte dele. O Edinho tem essa velocidade, mas é um jogador perdido. Né? Não consegue se conectar muito ali com o jogo. Ele poderia pensar, por exemplo, no Vitor Ricardo. Na minha opinião, é o momento dele pensar esse jogador, colocar ali para jogar, como ala, que esse jogador vem muito bem no Sub-23 e poderia ajudar muito. Da mesma forma que ele poderia pensar o Vitor Ricardo, colocar ali para jogar como ala pelo setor direito, ele pode também colocar o Melo como zagueiro e também colocar o Natan como ala pelo setor esquerdo. Seria dois alas ali do Sub-23, na minha opinião, funcionaria muito bem e geraria muita velocidade, mas também qualidade para esse jogo do Fortaleza contra essa equipe do Corinthians, que é uma equipe que pode perfeitamente fazer 2, 3 gols ali. Não é o que está acontecendo, não é Flamengo, evidentemente, mas pela qualidade do elenco, isso pode em algum momento acontecer. Agora, o Fortaleza vai realmente contar com o Corinthians, que vai deixar esses espaços. Contra a Chapecoense, o Corinthians teve muita posse de bola e não conseguia, por exemplo, abrir esses espaços. Alguém pode pensar assim, mas a Chape fechou muito a área, né? Gente, o Fortaleza também sabe se defender muito bem. E o Fortaleza sabe se defender muito melhor do que a Chapecoense. Mesmo a Chapecoense se fechando muito, em várias partidas do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense se fechou demais, fechou muito a sua área, colocou muita gente povoando ali, né, o entorno da sua área. Mesmo assim, foi uma equipe que levou muitos gols. Então, o Fortaleza, mesmo que seja uma equipe que saiba trabalhar muito bem no campo de ataque, também se defende muito bem. Porque se há algo que funciona muito, muito positivamente, sobretudo no primeiro turno, para o Fortaleza, foi o seu sistema defensivo. O Fortaleza perde muito desse sistema defensivo no segundo turno. Isso vai acontecer em função do calendário, Copa do Brasil, outras coisas também, e também outros problemas, como jogadores que perderam rendimento, jogadores que se lesionaram. Mas o Fortaleza tem, no geral, ainda no Campeonato Brasileiro, um bom sistema defensivo. Né? O Fortaleza sabe se defender muito bem, embora não vá trabalhar como a Chape muito recuado. Então, acho que essa equipe do Fortaleza tem condição de vencer se esse Corinthians souber fazer um jogo, na minha opinião, neste caso, fazer um jogo de proteção mesmo da sua área, de tentar fazer um jogo mais especulativo, sim, alternar a marcação bloco alto, bloco médio, bloco baixo, sim. Agora, a questão da marcação, recuada ou não, com as linhas retraídas, isso não passa necessariamente por ser defensivo ou não. O protagonismo Fortaleza neste campeonato tem que ser construído, sobretudo, a partir da mentalidade, da forma como se concebe o jogo, da forma como a equipe tenta controlar as ações da partida, mesmo que a equipe esteja jogando no seu primeiro campo, no campo de defesa, prioritariamente. Ou seja, mesmo quando a equipe vai a campo, sobretudo para se defender, para ceder a bola para o seu adversário, essa equipe, ela em geral costuma ter o domínio da partida. Né? E é isso que leva a equipe do Fortaleza a vencer algumas partidas, alguns jogos que as pessoas imaginam que isso não poderia acontecer. Então, acho que nesse caso especial, se há uma qualidade do Corinthians, é o seu elenco. Mas há problemas táticos que acabam diminuindo bastante a efetividade deste elenco corintiano.
Então, o Corinthians tem uma qualidade de elenco que pode levar essa equipe a ter uma ótima posse de bola, mas a posse de bola não tem qualidade, porque isso não é treinado, isso não faz parte da mentalidade do treinador do Corinthians. Em sua mentalidade, é jogo acelerado, é jogo pelos lados, jogo, tentar aprofundar campo, é bola aérea, é faltinho que vai para a área. Esse é o jogo do Corinthians, que é um time muito bom, mas tem um técnico com ideias muito pobres. Então, eu acredito que o Corinthians pode vencer qualquer adversário em qualquer situação, dentro ou fora de casa, evidentemente, mas o Corinthians deixa espaço dentro da sua casa para o Fortaleza, que mesmo com todos os seus desfalques, todos os seus problemas, pode perfeitamente empatar essa partida na Neoquímica Arena, o que, na minha opinião, já seria um bom resultado, até porque continuaria a 4 pontos do Corinthians, mas também o Fortaleza pode vencer essa partida fora de casa. Né? Então, para o Timão, é um jogo complicado, da mesma forma, na minha opinião, que é complicado para o Fortaleza. Mas quando a gente pensa em ideia de jogo, quando a gente pensa, por exemplo, o plano de jogo de cada um, quando a gente pensa, por exemplo, o que são os treinadores, aí não dá nem para comparar, porque a gente está falando de um treinador muito bom com um estagiário, né? Aí realmente não dá para comparar. Quando a gente pensa todas essas realidades, a gente precisa concordar que o Fortaleza tem favoritismo para ganhar o Corinthians. Alguém falou, o Fortaleza poderia surpreender o Corinthians na Neoquímica Arena, mesmo com mais de 40 mil pessoas no estádio. O Fortaleza tem condição, sim, de vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. E surpresa nesse caso, meus amigos, não é o Fortaleza, por exemplo, empatar ou vencer o Corinthians, é o Corinthians empatar ou vencer com o Fortaleza, porque para mim, o Leandro Pissi, mesmo na Neoquímica, mesmo com todos os seus problemas, mesmo com esse jogador a mais, que é a torcida fiel, né, ali no estádio da Neoquímica Arena, mesmo assim, para mim, Fortaleza é favorito sim para empatar ou vencer esse jogo em São Paulo. É isso.